é lento, o Estado é lento. Mas eu preciso, com o ok da Procuradoria, olha, podemos começar os trabalhos sem problema algum, estou pronto para começar e para fazer aquilo que eu entendo que a CPI deve trazer de esclarecimentos. E aí, há um ponto principal, Antero, que Oi, Pedro. A CPI, ela precisa esclarecer qual foi o crime cometido por Emanuel Pinheiro no exercício do seu mandato de prefeito. Tentou obstruir a investigação no meio policial, tentou obstruir a investigação no campo da Câmara Municipal de Cuiabá, porque eu acho que isso cabe a essa CPI, esses esclarecimentos. Então, eu estou pronto para começar a trabalhar, se assim a nossa Procuradoria da Câmara entender. Porque o fato acontecido do dinheiro no paletó, ele era deputado estadual, não era prefeito. Mas criado pela Câmara Municipal, quando aconteceu, vários vereadores, inclusive Marcelo Bussi, que não era vereador. Como assim? Quando aconteceu o ocorrido do paletó, Marcelo Bussi, que não era vereador. Então, eu estou dizendo o seguinte... Não, quando foi divulgado, era. Não. Estou dizendo o seguinte, o que nós vamos esclarecer? Emanuel Pinheiro cometeu crime no exercício do papel de prefeito? Porque eu acho que é isso que compete à Câmara Municipal de Cuiabá. Depende do que você considera cometer o crime no exercício do papel do prefeito. Porque assim, se ele recebeu aquele dinheiro enquanto deputado ou enquanto prefeito? Ele recebeu aquele dinheiro enquanto deputado. Mas a polícia encontrou a fita da gravação na casa dele. Pois é, você estava ao telefone, Antero, você não compreendeu, você estava atendendo o Pedro Pinto. E eu disse o seguinte, e vou repetir aqui com clareza. Emanuel Pinheiro tentou atrapalhar as investigações no campo da polícia, na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu entendo que esse é o papel da Câmara Municipal. A Câmara não pode investigar o deputado. A Câmara tem que investigar o prefeito, certo? Aquela gravação do Alan Zanata, que foi divulgada, por exemplo, essa foi uma artimanha para tentar conturbar a investigação. Isso está dentro do papel da CPI. Houve tentativa de obstruir uma investigação dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso está dentro do papel da CPI. E estou falando com certeza, tem uma série de juristas me ouvindo, o Antero é um grande jurista e sabe que o papel da Câmara Municipal é esse, investigar o prefeito, os crimes cometidos no exercício do mandato de prefeito. Quem tiver uma outra posição contrária pode ter o seu pensamento político. Mas no campo da investigação, o papel da Câmara, o papel da CPI é esse. O jornalista Pedro Pinto ligou e quer fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Bom dia, jornalista e vereador Toninho de Souza. Bom dia, Antero Paz e Barros, amigos e amigas da 101.9. Vereador, o senhor tocou aí um aspecto importante sobre opinião política e eu quero exatamente a sua opinião política sobre dois aspectos dessa questão envolvendo aí o escândalo do paletó cheio de dinheiro. O primeiro é que essa questão negativa de desgaste da imagem do prefeito está relacionada pela insistência dele, pela omissão dele de dar uma explicação pública política para a sociedade do que ele estava fazendo lá e o que ele estava fazendo lá com aquele dinheiro todo nos bolsos do seu paletó, jogando apenas como se fosse uma discussão da justiça. O fato dele não dar essa explicação pública, até hoje, política, agrava, desgasta a imagem do prefeito. A outra do ponto de vista eleitoral, na sua análise. Os vereadores que até agora se omitiram nessa discussão, se omitiram no fato de não cobrar do prefeito essa explicação política, que vai para além de CPI,
se isso não implica também num desgaste assegurado para esses vereadores no caso de serem candidatos à reeleição. Eu gostaria da sua opinião política, o senhor não se furta dessa opinião política sobre esses dois aspectos. Um grande abraço. Obrigado, Pedro, pela sua colocação. Primeiro, quero deixar clara a minha posição, que eu nunca me furtei a esse papel como vereador das explicações. A resposta para isso foi a CPI que eu assinei. Para instalar a CPI, eram necessárias 9 assinaturas. O Toninho de Souza foi a 9ª assinatura decisiva para abrir essa CPI. Porque eu entendia que teria que ter explicações no campo da Câmara Municipal de Cuiabá. Segundo ponto, o que o Pedro fala da ausência de uma explicação por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, eu sempre insisti muito com o prefeito Emanuel Pinheiro. Só tomei a decisão de assinar a CPI quando não houve explicação por parte do prefeito. Porque eu entendo que se o prefeito viesse a público naquela oportunidade, esclarecesse, vou até usar um termo redundante aqui, mas encarasse de frente as câmeras, a situação, não seria necessária a abertura da CPI. Como não houve esse esclarecimento e a sociedade cobrava um esclarecimento, eu tomei a decisão de assinar a CPI. Então esse papel de omissão não cabe ao vereador Toninho de Souza. Existem 25, mas essa responsabilidade não se pode imputar a mim. Eu não fui omisso, eu fui decisivo na assinatura dessa CPI. Agora, com relação ao que aconteceu, eu já disse aqui em entrevistas anteriores ao Antero, aquele dinheiro no paletó, aquela imagem, ela fala por si só. Eu não vou entrar no mérito dessa imagem, porque essa imagem cabe as suas explicações ao prefeito Emanuel Pinheiro. Passado esse período, voltou a decisão judicial, tinham 7 na Câmara Municipal, mais uma vez eu não me furtei ao meu papel. Eu poderia recusar e não entrar nessa CPI. Se existe desgaste, não foi eu que tomei essa atitude. Então vejam bem, falar em desgaste com aquela imagem, eu acho que esse desgaste não cabe a mim ou qualquer outro vereador. Eu espero que eu tenha sido claro na resposta ao companheiro Pedro Pinto, um grande profissional. Tá, agora tem várias coisas que precisam e que são objeto dessa CPI. Isso para ficar sem as explicações do dinheiro. Porque o dinheiro foi na época em que ele era deputado. E vou citar... Para ficar só na explicação da fita do Alan Zanata. O Alan Zanata já foi ouvido na CPI? O Alan Zanata já foi ouvido. Tá. O Silvio Correia já foi ouvido na CPI? Ouvido. Tá. Já foi ouvido. Já foi feito a acariação entre os dois? A acariação não foi feita. Para você ter uma noção, Antero, houve uma grande discussão na época que quem gravou foi a um cartório. E aí a grande pergunta é, foi sozinho para assinar um documento? Exatamente, tem esse problema também. Isentando o prefeito da responsabilidade, certo? Esse cidadão que foi lá já foi ouvido? Ele já foi ouvido. Mas o seguinte, a pergunta que ficou foi sozinho ao cartório? Foi requisitada imagem do cartório. Então aí é um objeto pertinente à CPI. É um objeto importante para esclarecer. Foi sozinho, foi acompanhado de alguém ligado ao prefeito, certo? Porque aí está dentro do objeto. Se foi acompanhado, pode caracterizar a obstrução. Não, eu sei, mas o Alan Zanata foi lá e gravou o Silvio. Né? Sim. Gravou o Silvio. E gravou o Silvio tentando proteger o Emanuel Pinheiro. Visivelmente o teor do diálogo é esse. Foi o que eu disse agora há pouco. Então, nós precisamos entender essa situação da gravação. Pois é, e essa gravação... conturbar. Pois é, e aí, se fosse lá no poder do Supremo Tribunal Federal, eu já tinha mandado prender. Porque ficaria claro a obstrução de justiça, porque essa fita foi encontrada na casa do prefeito. Pois é. O que o prefeito não foi lá gravar o Silvio? O prefeito não teve encontro com o Silvio. Quem teve encontro com o Silvio foi o Alan Zanata. Aí grava uma conversa que beneficia o prefeito. E aí, essa fita vai parar na casa do prefeito. E a polícia acha a fita na casa do prefeito.
E isso aí, como é que não vai ter a necessidade de acariação entre Alan Zanata e Silvio? Aí... Porque o Alan Zanata falou uma coisa na CPI e o Silvio falou outra diametralmente oposta. Não tem duas verdades sobre o mesmo fato, né? Aí vem o ponto que eu coloquei aqui, que você detalha mais. Esse é o papel da CPI. Pois é, você está dizendo que esse é o papel. Certo? Porque a CPI ela tem o objetivo claro. Investigar o prefeito e se o prefeito tentou obstruir a investigação, seja no campo judicial... Pois é, mas ao se concluir de que o Alan Zanata esteve lá, quem que é o beneficiado da ação do Alan Zanata? Teoricamente. Sim. Né? E se esse beneficiado é o prefeito trouxe para o mandato atual dele o que não era do mandato atual dele. Esse é o papel da CPI e eu acho que isso precisa de detalhamento, isso precisa ser destrinchado. O que eu estou colocando aqui, com clareza, e você compreendeu, e nós estamos falando ao nosso ouvinte, que o nosso foco é esse: investigar o crime cometido ou uma tentativa de obstrução por parte de Emanuel Pinheiro no exercício do mandato de prefeito. Então, esse é o papel que eu vou defender dentro da CPI. Tem um caminho andado de investigação? Tem. Precisa complementar? Vamos complementar, mas dentro do objeto da investigação. Isso que você colocou, por exemplo, eu entendo que é objeto da investigação. Ele precisa ser detalhado, mas como objeto da investigação. Agora daí, e o que eu disse quando eu fui escolhido relator, que eu não vou aceitar ilações. Porque eu quero ouvir José Sarney, eu quero ouvir fulano de tal, que não faz parte do contexto. Eu entendo um pouco de investigação, eu vou deliberar o que está dentro do contexto. Tudo aquilo que nós falamos aqui está dentro do contexto da investigação. Mas eu sei investigar, eu tenho rumo de investigação, eu tenho experiência nesse trabalho dentro da Câmara Municipal. É isso que eu quero deixar muito bem claro à população. Tem mais um ouvinte aqui, alô? Bom dia, Antero, bom dia, Toninho, bom dia, família Capital. Antero, eu vou ser sincero, eu já entendi tudo que Toninho falou. Tudo. Você falou que é uma pizzaria? Terminou tudo aí já, encerrou. Agora eu queria só que o Toninho se juntasse ao Delemar e brigasse pela central de vaga para resolver isso aí, Toninho. O povo está morrendo. Eu não canso de falar, Antero. Todo dia eu vou repetir isso aí. Enquanto eu resolver, se Deus quiser. Nós temos um colega a 1.000 metros distante da casa do senhor Misael. Está morrendo. O rim dele já está parado, fazer uma cirurgia. Tem 3 anos, Toninho, e não sai. Só para encerrar, Toninho, tenha um bom dia a todos. E esse negócio aí já encerrou tudo. Já acabou em pizzaria, Antero. Tenha um bom dia a todos. Saúde a todos. Falou. Tá bom, esse é Afonso do Ribeirão do Lipa, está pedindo para ser tratado central de vaga, porque a CPI sua já ficou em pizzaria. Opinião é opinião, né? Eu só acho o seguinte, mesma coisa você querer saber o resultado de um time se ele não entrou em campo. Flamengo vai jogar com o Santos. E aí todos estão ligando aqui na rádio dizendo que o Flamengo já ganhou por 3-0. Será? O jogo já aconteceu? Então eu não posso ser julgado por um trabalho que eu nem comecei. Mas é a cultura da população, Antero. Eu entendo de povo. Povo, em se tratando de política, tem o seu pensamento completamente negativo. Há decepções no campo da política. Eu respeito a opinião, mas jamais eu vou concordar. Tem um eleitor seu mandando aqui a mensagem. Obrigado. Joilson. Ele fala assim: para o vereador Toninho de Souza, missão dada é missão cumprida. E como eleitor dele, não tenho. E como eleitor dele, tenho certeza. Não tenho, não. E como eleitor dele, tenho certeza que irá investigar essa CPI com transparência. Obrigado, Joilson. Conhece o Joilson? Lembra dele?
Eleitor nosso aqui da região de Santa Helena. Sim. Todos os eleitores seus ainda não, né? Também. Antero, 5.620 votos que eu tive na última eleição, eu conheço o meu, da minha esposa. Eu não sei se o Antero está no meio, mas a minha memória ainda não é de elefante. Tá, o Binho Ventura está dizendo também que vai terminar em pizza. Tá aqui. Essa CPI vai dar em pizza mesmo. Disse tudo esse senhor. Sobre a saúde, só lorota. 3 anos esperando uma ressonância. Binho Aventura, do bairro Areão. O negócio do rim é mais complicado porque tem que achar um rim compatível para você fazer a cirurgia de rim, né? Mato Grosso vai voltar a fazer a cirurgia de rim agora. Transplante, né? Transplante, exato. Né? E agora, essas outras questões dá para resolver, né? É que a central de vagas, ela ficou com um acúmulo enorme, milhares e milhares de pessoas. Para você ter uma noção, a Santa Casa vem fazendo mutirões constantes, Antero, de cirurgias, exatamente para tentar desafogar a central de regulação. Porque grande parte das cirurgias eletivas eram realizadas pela Santa Casa de Misericórdia. E nós tivemos um período de quase um ano da Santa Casa fechada, sem nenhuma atividade. Essas cirurgias foram ficando acumuladas. E agora está se fazendo um esforço concentrado para tentar, não vou dizer colocar em dia, mas amenizar, diminuir essa lista na central de regulação. Tem mais um ouvinte na linha, alô? Alô, bom dia também, que é Anderson. Bom dia. Eu já fui eleitor do senhor, como vereador, eleitor do senhor, mas essa questão do senhor falar que cada um tem sua opinião, que o povo geralmente é muito desconfiado de político, é porque na fala do senhor, pelo menos eu entendi que o senhor já está querendo pôr panos quentes na situação, dizendo que o senhor entende na investigação, que o senhor não vai aceitar isso, que o senhor não vai aceitar aquilo. O senhor também já está antecipadamente colocando algum tipo de dificuldade. E o que eu não entendi é o seguinte: qual foi o objeto quando iniciou a CPI? Qual foi o objeto? Era essa questão da briga do Silvio com a Alain, ou ainda não tinha nem acontecido isso? Qual que era o objeto específico no início da CPI? Obrigado a todos. Ele está perguntando qual que foi o objeto daquilo que o senhor assinou. Porque lá tem um objeto que é para investigar isso e aquilo. Qual que é o objeto dessa CPI? Isso que ele está perguntando. Tá. O objeto é o esclarecimento da participação do prefeito Emanuel Pinheiro nessa situação. E aí já diz claramente, o prefeito Emanuel Pinheiro. Tá. Mas ele tendo agido assim, ele trouxe problema para o mandato dele também. Antero, quem disse que eu coloquei aqui que eu não... Ele não trouxe, né? Certo? Tá certo. Se eu tivesse feito alguma colocação contrária, certo, disso, eu só carreguei e detalhei aqui fatos que precisam ser investigados do Emanuel no exercício do prefeito. E citei 3 aqui. Alan Zanata. Citei uma possível obstrução na Câmara Municipal. Citei o cidadão que foi lá fazer uma carta no cartório. Tudo isso no exercício de Emanuel Pinheiro como prefeito de Cuiabá. Existe alguma posição diferente do Toninho de Souza em relação a isso? Eu estou falando do exercício do mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas Toninho, ao falar do mandato, você está isentando Emanuel. Nós não falamos de 3 fatos aqui que podem estar ligados e que precisam de esclarecimentos. Em que momento eu coloquei uma posição contrária? Tá, o Emanuel pode ser convidado a dar essas explicações da CPI? Ele já foi convidado na CPI anterior. E aí é uma prerrogativa dele se ele comparece ou não. Pois é, mas assim, vocês vão pegar a prova emprestada da CPI anterior, porque o que o Poder Judiciário tem que interpretar bem essa questão do que o Judiciário decidiu. Sim. Porque o Judiciário, se ele decidiu que aquela CPI foi feita por quem não de direito, que parece que essa é a decisão,
tem que convocar o Alan Zarata de novo, o Silval de novo, tem que convocar o Silvio de novo, tem que convocar esse cidadão do cartório de novo, tem que ouvir essas pessoas de novo. Ou então não vai chegar a um desiderato. Se o tribunal considerou assim, se o tribunal considerou válido, você pode pedir a prova emprestada. Então, vamos usar essa prova emprestada e vamos apressar daqui para frente. Bom, essa posição da prova, eu sou defensor de que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi produzido. Agora, Antero, eu trabalho com muita segurança jurídica. Eu preciso de um parecer. Eu posso utilizar o que foi produzido e, se puder, eu sou defensor da ideia de que nós utilizamos e acrescentamos. Até porque ganha tempo, né? Até porque ganha tempo. O que faltou? Digamos, Silval Barbosa foi lá para ser ouvido. Passou uma manhã inteira, quase 5 horas o depoimento de Silval Barbosa. Aí eu te pergunto, Antero, tem necessidade de ouvir novamente Silval Barbosa? Ele detalhou tudo. Aliás, o seguinte, o reflexo da eleição na Assembleia Legislativa foi em razão do depoimento de Silval, na Câmara Municipal de Cuiabá. Todos os detalhamentos, ele destrinchou isso. Ali é que ganhou a grande repercussão do que aconteceu dentro da Assembleia Legislativa. Já tem um certo tempo, mas a gente falando, você puxa a memória, você como um grande jornalista, vivido há muitos anos. O senhor, na época, já tinha feito a delação? Já tinha sido homologada a delação? Já tinha sido homologada a delação. A CPI pediu, na época, o compartilhamento da delação dele com a Procuradoria-Geral da República, o que foi negado mas hoje está público, está publicado no site do Supremo, né? Naquela oportunidade. Então, ele foi lá para reafirmar a delação que ele havia feito e principalmente dar detalhes a respeito daquela delação. Tá, porque tem mais ouvinte aí na linha? Tem um áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Antero. Bom dia, vereador Toninho de Souza. Aqui, primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Toninho de Souza, né, como relator responsável pela CPI aí do Paletó, que eu creio que ele fará isso com muita responsabilidade, com muita clareza, e uma pessoa muito competente para que venha fazer de forma transparente aí. E creio que será resolvido isso de uma forma democrática, de uma forma verdadeira, né? Então, quero parabenizar o vereador Toninho de Souza por poder colocar o seu nome, né, nesse trabalho, que é um trabalho muito sério, um trabalho de grande responsabilidade, e creio que para isso é necessário ter muita coragem e responsabilidade para poder assumir, né, essa CPI como ele tem feito, como ele fez, né? Então, quero parabenizá-lo por isso. Um abraço, um bom dia a todos da Rádio Capital 101.9. Deus abençoe a todos. Ramsés. Esse é seu ouvinte, né? Falou até o prefixo aí. Eu 101.9. Obrigado, muito obrigado. Realmente um ponto que ele colocou, você tem que ter coragem diante de uma situação dessa, véspera de eleição, onde eu me coloco como um dos possíveis no ano que vem, mas quando você está no campo... Vai ser possível a sua candidatura? Vai ser necessária? Eu não sei, Antero. Porque... Mas assim, Parece que ventos que vêm de Brasília anunciam para o dia 16. Dia 16 vai ter um acontecimento muito importante aí que pode alterar completamente a sua vida. Você pode, inclusive, deixar a relatoria da CPI. Brevemente. O que Antero está dizendo é o seguinte: eu sou suplente na Assembleia Legislativa e caso haja saída de algum deputado, por exemplo, há cogitações de deputado
da Assembleia Legislativa A para subir. cogitação do deputado Botelho ir para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Acontecendo E essa isso- possibilidade existe. Acontecendo isso, o Toninho de Souza vira deputado estadual. Vira deputado estadual. Exatamente. E pode acontecer isso depois do dia 16. Quer dizer, você mal começará o trabalho na CPI. Já vai ter que trocar de relator lá. Não sendo possível isso, as coisas não acontecendo, eu disputo a reeleição de vereador. Certo, aí você vai ser candidato à reeleição, né? Se não Exato. assumir o mandato. Né? Graças a Deus. E pelo PSD também? Antero, vai depender se o PSD tem chapa, não tem chapa. mas não está Essa- organizando a chapa. Essa é a grande dificuldade. Está se organizando, mas hoje não tem chapa. Né? Os partidos, na verdade, é o seguinte: quem vai se filiar é quem já está antenado no processo político. Todos estão protelando a filiação para 2020. O último prazo é março. Então, vejam bem, o que eu tenho percebido? Tem grupos que estão reunindo, mas os candidatos a vereador, eles dependem muito de quem vai disputar a prefeitura. Se vai ter um candidato do governo, porque aí, quem são os candidatos? Vai ser candidato Emanuel Pinheiro à reeleição, vai ter um candidato ao governo, vai ter um candidato ligado aí ao PT. Então, esses pré-candidatos, eles aguardam essa definição para que sejam inseridos em grupos políticos. Então, essa é a grande dificuldade. Os partidos hoje são namorados, mas você não tem a decisão de filiação. E tem aquele receio também, né? Eu acho que inventar uma coisa na política que é a pior coisa que pode acontecer na política, né? De que quem tem voto não entra, né? É assim, o pessoal organiza uma chapa, aí o vereador Toninho de Souza fala, olha, eu vou entrar. Não, você tem 5 mil votos. Que é a minha dificuldade hoje. Então, assim, quem tem voto não entra, e onde está quem tem voto, a turma não vem. Exatamente. O que é uma estupidez, porque essa eleição é diferente. Essa eleição não tem coligação. É chapa pura. E essa eleição precisa e tem que erguer a mão para o céu de ter candidato que tem voto. E quem tem voto contribui muito para a chapa. Exatamente. Hoje precisa de quem tem voto. Se eu fosse reiniciar minha carreira, eu ia querer pedir uma carona para o senhor Axê, para pegar Eu estaria dentro do seu partido. garupa lá. Vamos aqui ouvir mais um ouvinte. Bom dia, pessoal do Capital, Antero, vereador Toninho. Visto que o CPI é para só investigar se houve obstrução do prefeito, vocês poderiam talvez esclarecer para a população, para a gente, para ver como é que está, a que ponto está essa investigação judicialmente a respeito desse dinheiro que o prefeito colocou no bolso? Para a gente entender como é que está a situação. Talvez o povo está entendendo que essa CPI para investigar o caso quando ele é deputado, mas talvez esclarecendo isso, talvez possamos entender melhor. Abraço para todos. Na verdade é o seguinte, hein? Tem uma explicação do Ministério Público que é inteiramente descabida. Eu acho que pior que a Câmara Municipal de Cuiabá se omitir é o Ministério Público se omitir. Não tem nada no Ministério Público. Teve uma notícia que saiu no PNB Online dizendo que a Câmara e o Ministério Público são os seus tentáculos de Emanuel. Porque o Emanuel tem maioria na Câmara e parece que o Ministério Público não age em relação a Emanuel. Tem processo aí em relação a todos aqueles outros figurantes da fita. Não tem em relação a Emanuel. Aí o Ministério Público explicou que não, tem sim processo de improbidade, mas que o processo na área criminal está na Justiça Federal por causa do foro por prerrogativa de função. Desculpe o Ministério Público, mas a explicação do Ministério Público é pálida. Não tem ninguém naquela fita que tem foro por prerrogativa de função. Tinha o Ezequiel. E mesmo assim, esse foro caiu há muito tempo atrás, porque o Supremo julgou que o ato, quando cometido, quando não está no mandato, não garante mais o foro. E aquele ato do Ezequiel recebendo dinheiro lá no Palácio, que foi no mesmo dia que o Emanuel, aquele ato ele era deputado estadual, portanto ele não tinha mais foro. Então não tem essa explicação do Ministério Público, é uma explicação de quem quer ajudar o Emanuel. Tudo bem, quer ajudar o Emanuel, não quer, o Ministério Público escolhe quem que vai processar, etc e tal, tá bom, a gente entende isso. Mas aí deixando bem claro, Antero, e o ouvinte tem discernimento nisso, esse é o papel do Ministério Público. Pois é, deveria ser.
O que aconteceu com o Emanuel Pinheiro, deixar bem claro aqui, o que aconteceu com o Emanuel Pinheiro lá no exercício do mandato de deputado, isso é objeto de investigação ou teria que ser do Ministério Público Estadual. Tanto é que eu vi uma notícia, e você reafirmando, eu só não sabia que o Emanuel estava fora dessa lista. Mas eu vi notícias relacionadas aos outros que foram citados que tem processo em andamento. Não, tem processo e tem condenação já, tem meios bloqueados. Por improbidade administrativa. Exatamente, com o Emanuel não acontece nada. A responsabilidade daquilo que aconteceu lá, ele é do Ministério Público da esfera judicial. Não, eu sei, mas a CPI é para isso. A CPI exaure a investigação e entrega para o Ministério Público. O que pode o Ministério Público tentar contribuir. Ou juntar. Ou aumentar o tamanho da gaveta, né? Porque as coisas lá, a gaveta lá está meio grandinha. Tem um recado aqui. Para o vereador, uma missão dada é uma missão cumprida. Toninho de Souza, estamos juntos. Ele não fala quem que é o nome aqui. Tá bom, muito obrigado. Bom, não tem o nome do cidadão. Antero, Ou da cidadã. É da cidadã. Eu só queria... É Diana Carvalho. Obrigado. Eu só queria... Agora eu me comprometi de devolvê-lo às 8 horas, são 7h59. Você tem um minuto aí para suas despedidas. Não sou eu que vou atrapalhar a reunião da CPI. Nós vamos lá para essa missão. E dizer, Antero, que eu era presidente da CPI da Santa Casa, saí para assumir o mandato de deputado estadual, essa missão ficou com o delegado Veloso. Ao retornar para a Câmara Municipal, o Misael me colocou de novo como membro da CPI da Santa Casa. Ontem, nós tivemos uma reunião para finalização da CPI da Santa Casa. Definimos algumas oitivas e dizer aos nossos ouvintes que dentro de, no máximo, entre 20 e 30 dias, nós estaremos fechando a CPI da Santa Casa, temos vários documentos e nós podemos esclarecer o que aconteceu para a Santa Casa chegar àquele rombo financeiro e que culminou com o fechamento do hospital. Só queria acrescentar Pois isso. mas tudo bem, mas a CPI investiga a iniciativa privada, a empresa privada? Porque a Sociedade Beneficente de Santa Casa é privada, não tem absolutamente... Privada, mas... recebe dinheiro público, é isso? Recebe dinheiro público, por isso... Ou recebia, né? Porque recebia. já não existe mais. Agora é integralmente pública, né? Mas recebia e em razão disso que nós decidimos investigar. Vereador Toninho de Souza, muito obrigado pela entrevista, muito juízo e muito sucesso à frente da CPI. Antero, muito obrigado a sua participação e com muita... para aí, tem mais um telefonema aqui, um último ouvinte aqui, vamos atendê-lo para poder nos despedir. Alô? Bom dia, Antero, bom dia, vereador Toninho, nosso vizinho ali, antigo vizinho no Copaminho, tudo bem? Pois não, pode perguntar ao vereador Toninho. Vereador, deixa eu falar com o Vitor. Vereador, na verdade, mais para saber a sua opinião. Por que o senhor acha que quem cometeu corrupção lá atrás, no caso do Emanuel Pinheiro, não está cometendo e não estaria cometendo na prefeitura? O que muda os fatos para o senhor, independente do tempo que foi cometido? Ele mudou, na sua opinião? O que eu posso dizer é que, como vereador, eu tenho o papel de fiscalizar o prefeito. Tem uma oposição dentro da Câmara Municipal e até agora não foi levantada nenhuma suspeita sobre irregularidade praticada por Emanuel Pinheiro no exercício do prefeito, do cargo de prefeito. E se isso acontecer, existe uma Câmara com 25 vereadores que está lá exatamente para apontar isso. Então eu posso dizer para você que... A irregularidade não dele, mas tem a sangria, né? Que já foi até secretário e subsecretário. Não, mas ele está perguntando aí do Emanuel Pinheiro, né? Da gestão houve. Da gestão. Tanto é que o seguinte, a CPI da Saúde, Antero, ela foi criada com a assinatura do vereador Toninho de Souza. Eu também... Vai estar tendo CPI da Saúde aí. Aqui houve, que identificou a sangria. Tá certo. Certo? Ela foi criada, o Abílio esteve lá, o Ricardo Saad e o doutor Xavier. Eu assinei essa CPI da Saúde, para criar a CPI da Saúde que identificou esses problemas. Então, dizendo aqui, o meu papel de vereador eu sempre exerci.
Tinha dúvidas lá na CPI do Paletó. Eu assinei. Precisava investigar a questão da saúde. Eu assinei a CPI da saúde que foi criada na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, esse papel de omissão, de dizer que em alguma situação eu fui conivente, a mim não cabe. Está escrito lá, está registrado lá a minha assinatura em todos esses procedimentos. Mas nós vamos encerrar a entrevista com uma mensagem que infelizmente é contundente, mas eu sou obrigado a ler. Ok. Toninho, sei o quanto busca a sabedoria de Deus. Você agirá certo, eu creio. Te amo, Eliane e sua esposa. Sempre o fechamento aqui é com ela. Muito obrigado, Eliane. Obrigado, meu amor. Esse é o nosso tentáculo, né? A minha família inteira, eu sou cristão e para mim é o seguinte, família é obra de Deus. E a gente sempre tem a presença ali na nossa igreja, a presença na nossa família, enfim, conduzindo a nossa vida com a mão de Deus. Eliane, na hora que eu falei para ele, tem uma mensagem aqui muito contundente, ele falou, pois não. Mudou até a expressão do corpo. Meu Deus, o que vem aí? Obrigado, Antônio. Obrigado, Toninho. São 8 horas e 3 minutos em Cuiabá.